Bom dia a todos, todo mundo se conectando agora. Agora sim, finalmente, peço desculpa pelo nosso minutinho de atraso, os ajustes finais aqui para esse webinar. Bastante gente inscrita, bastante gente participando. Muito obrigado a todos aí pela participação. E hoje a gente tem um tema bem legal aqui para conversar com todos vocês, que é justamente a segurança da IA, que já está fazendo parte aí da vida de praticamente todos nós, mesmo aqueles que acham que não estão usando IA, estão usando mesmo que indiretamente, né? Ou seja, estão sendo atendidos por IA, estão sendo suportados de alguma maneira pelas empresas no dia a dia por IA, né? Então, a gente está hoje em dia rodeado por serviços que estão sendo migrados para operações executadas por inteligência artificial, e esses serviços, essas práticas do dia a dia, elas precisam da mesma proteção que nós, como seres humanos, precisamos de segurança quando a gente vai à rua, levar as crianças na escola, esse tipo de coisa. Por que que a gente não tem que ter segurança na inteligência artificial? Essa mesma preocupação, ela existe, e tem um ponto adicional, né? Ou seja, nós estamos liberando informações cada vez maiores e mais completas para as IAs. Então, esse risco no dia a dia, ele se multiplica, ele se transforma, ele é exponencial por conta de todos os acessos que essa IA tem capacidade de enxergar e acessar dentro das nossas corporações. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho de Neural Trust. Esse é o nosso fabricante, nosso super parceiro de segurança e proteção e governança de inteligência artificial, de plataformas de inteligência artificial. E aí vamos começar um pouquinho entendendo deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, né, entender um pouquinho quem é a Neural Trust, da onde surgiu, né, ou seja, de onde veio essa empresa que tem essa inovação, né? E para começar, eu gostaria de colocar aqui uma empresa de 2023. Né? 2023 parece pouco, né? Só que foi justamente quando nasceu a IA generativa. Tá, então, eles nasceram junto com a IA generativa justamente pelo foco deles, que era, peraí, isso aqui nasceu muito bacana, mas eu já preciso agregar segurança de uma IA que se transforma, que aprende, né, que evolui com o tempo, e aí entra as questões de segurança incorporadas pela Neural Trust. Então, começando aqui a apresentação, falando um pouquinho da Neural, uma empresa que está... Hoje tem dois headquarters, um deles em Barcelona, onde a empresa foi fundada, e outro em Nova York, como uma empresa que se propõe a ser uma empresa global, né? Também tem a operação aqui no Brasil feita pela M34, como seu distribuidor oficial exclusivo. Tá? Alguns dos clientes, então aqui tem nomes bem interessantes, o Banco Votorantim é uma empresa brasileira, né? Nosso primeiro cliente aqui no Brasil, 100% brasileiro, como se diz, né? O Santander tem operação em mais de 20 países protegendo a sua utilização de inteligência artificial usando a Neural Trust. Isso faz com que o Brasil também esteja sendo coberto através dessa tecnologia. Tá? E outros clientes que são bastante reconhecidos, vários outros que estão, né, faltando alguns últimos detalhes para que sejam também novos clientes da Neural Trust aqui no Brasil. Tá? Falando um pouquinho de reconhecimento, quem que pode dar avalizar, ou seja, garantir que a Neural é uma empresa com a capacidade de entregar, com o nível de maturidade de entrega que a gente espera de uma ferramenta como essa, né? Primeiro, a Neural Trust faz parte do OASP, ou seja, ela contribui para o OASP, tanto foi que vocês podem ver aqui à esquerda no alto, nós temos a inclusão do Echo Chamber, uma categoria que foi criada exclusivamente para um modelo de ataque, uma técnica de ataque que foi apresentada pela Neural Trust, né, que também trouxe para o mercado esse conceito de Generative Application Firewall, que é o GAF. É mais ou menos o mesmo conceito que a gente tem lá com o WAF, onde eu coloco uma plataforma na frente das minhas aplicações de internet para que ela faça uma proteção em cima desses acessos que são realizados. Nesse conceito do GAF é mais ou menos a mesma coisa. Eu coloco uma barreira na frente das minhas IAs e eu passo a controlar melhor tudo que entra e tudo que sai de informação dentro dessa inteligência artificial das minhas LLMs. Tá? E vários outros reconhecimentos, e um ponto bem interessante, né? Hoje nós temos a União Europeia como um dos nossos principais mercados que já coordena a inteligência artificial de uma maneira muito bem estruturada, é um dos primeiros países a estabelecer uma regulamentação para a inteligência artificial, o uso de inteligência artificial,
e a Neural Trust é a única empresa homologada, certificada pela União Europeia como uma ferramenta de proteção de seguranças da IA. Tá? Então, isso é um outro ponto, mostra o nível de maturidade, o nível de evolução da plataforma. Um pouquinho adiante, nós temos o que os nossos CISOs pensam e se preocupam no dia a dia. Não só CISOs, mas os próprios CIOs, né, os donos das companhias, os presidentes das companhias, hoje em dia eles incorporaram a IA como regra de negócio, como estratégia da companhia. Ou eu uso IA para transformar a minha corporação numa corporação mais dinâmica, que entrega melhor, que entrega mais rápido, ou eu estou fora do mercado em pouco tempo. Então, isso vem de cima para baixo. Não é uma coisa que tem que ser levada para a diretoria como uma aprovação adicional. É algo que já vem sendo incorporado como uma decisão da diretoria como um todo. Todos querem IA. Tá? E qual é o problema quando a gente pensa como a cabeça de um CISO, que é o responsável pela segurança da corporação, né, que recebeu essa incumbência de garantir segurança para o desejo da companhia, que é adotar IA? Um dos primeiros pontos é justamente o vazamento de dados sensíveis. Né? A IA ela tem acesso, muitas vezes, a todos os dados da corporação, de uma forma ou de outra, com diferentes IAs, mas as informações estão sob o controle ou sob manipulação e leitura dessas IAs. Então, eu tenho um risco de vazamento muito grande. O outro ponto é que essas IAs, até por conta desse modelo que eu falei para vocês da diretoria, da presidência da companhia, movimentar todo mundo para que nós cheguemos à adoção o maior possível dentro da companhia de inteligência artificial, nós deixamos essas barreiras de segurança e de validação meio que abertas. Isso fez com que a adoção fosse muito grande, mas naturalmente sendo realizada sem nenhuma segurança. Então, eu não sei o que os meus usuários estão utilizando hoje e muitas vezes eu sequer protejo, porque se eu não sei como é que eu vou proteger, né? Então, fica muito difícil. E um outro ponto é que esse vetor de ataque, ele está se tornando o nosso principal vetor de ataque em muito pouco tempo. Então, as APIs disponibilizadas para que essa comunicação das IAs existam, as próprias IAs estão se tornando um novo vetor de ataque, a nova forma de chegar até aos dados que a companhia possui, que é o interesse do invasor, do cara que está buscando esse roubo de informação, ou até mesmo execução de operações utilizando a IA como um escravo para realizar essas operações, envenenando a IA para que ela execute operações não pertinentes ou interessantes para o negócio. Tá? Antes da gente avançar, só queria relembrar a todos vocês, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para perguntar no painel ali de perguntas ou até mesmo aqui no chat. A Amanda está junto comigo aqui para ajudar nesse processo de leitura dessas perguntas para que a gente vá esclarecendo durante a apresentação, tá bom? Seguindo um pouco adiante, então, vamos lá. Se a gente sabe que nós temos a IA se tornando um novo vetor de ataque, quais são os riscos desse novo vetor? Né? Um dos pontos é a injeção de prompt, que a gente chama de intoxicação. Né? Então, eu vou injetar algo que não é esperado pela IA, não foi programado como algo esperado, e ela vai executar algo que nós não gostaríamos que ela executasse. Né? Entregar informações ou intoxicar esse input a ponto de ela me falar uma outra coisa e não aquilo que ela deveria falar. Né? Isso naturalmente faz com que eu tenha maior risco de vazamento de dados, roubo de modelos, né? E aqui eu faço um parênteses, quando a gente fala de modelo, o modelo é justamente a nossa inteligência. Como que imagina que nós somos lá a Toyota, e nós inventamos uma esteira de criação e de desenvolvimento e construção de carros que é muito eficiente. E de outro lado, eu tenho a Ford, com um modelo antigo, onde a montagem não era sequencial, não era estruturada da maneira que é feito lá na Toyota. O que a GM, a Chevrolet, quem quer que seja, poderia fazer? Eu vou lá e contrato vários funcionários que têm o conhecimento para que eu traga esse modelo operacional para dentro da minha companhia, para que eu possa copiar ou melhorar os meus modelos atuais. Quando a gente fala de inteligência artificial, esse modelo, né, ou seja, essa inteligência que muitas vezes se torna a propriedade intelectual da companhia, ele, se não foi bem cuidado, num vazamento, eu posso ter toda a construção de um modelo extremamente interessante para o mercado, vazando e estando disponível na mão de qualquer concorrente meu.
Então, esse cuidado através dos modelos, né, onde estão as propriedades intelectuais, é muito importante, muito pertinente quando a gente pensa em riscos de vazamento através das inteligências artificiais adotadas pela companhia. Um outro ponto é a questão da permissão excessiva. Se eu mal sei o que é a IA, quais são as IAs que eu utilizo, será que elas não têm poder demais? Será que elas não podem fazer coisas que depois eu me arrependa e falo, peraí, não era para ela ter feito tudo isso, mas agora já foi feito. Como que eu faço para garantir que essa autonomia não gere insegurança? É o que a gente fala quando a gente coloca lá um carro na mão de uma criança. Naturalmente, um acidente pode acontecer. A chance é muito maior. Eu estou dando muito poder para alguém que ainda não tem, eventualmente, todos os controles estabelecidos para dirigir um carro. Tá? Um outro risco que acontece, uma palavra, né, até meio esquecida na linha do tempo, que voltou agora bastante no mundo de IA, que é a tal da alucinação. Né? Então, antigamente, no mundo da magia, a gente usava muito essa questão de, estou alucinando aqui na Alice no País das Maravilhas e outras coisas mais. Mas quando a gente fala isso no mundo prejudicial, eu estou fazendo com que a IA, que deveria estar tratando de um consórcio de um carro, por exemplo, eventualmente esteja xingando o meu cliente, que foi mal educado com a IA e ela está devolvendo na mesma moeda. Peraí, será que é isso que eu quero que aconteça em cima da minha IA? Será que esse movimento pode gerar reflexo negativo não só de reputação, mas também de um processo por parte de um cliente meu? Então, esse tipo de conteúdo que ele não é controlado e essas alucinações que acontecem com a IA podem gerar reflexos negativos incalculáveis para a corporação, tá? E um outro ponto é a cadeia de suprimentos, né? Ou seja, qual que é a estrutura que eu estou utilizando? Quem é o meu provedor de IA? Qual é o meu modelo? Será que ele tem risco? Será que ele não tem risco? Se eu não tiver a capacidade de enxergar todos os componentes que fazem parte da minha estrutura de inteligência artificial, naturalmente eu posso ter ali uma nova porta de entrada. Eu posso ter um ataque não pela minha porta de entrada, mas sim por um terceiro que está de alguma maneira conectado no meu ecossistema de sistemas. Tá? Então, aqui só para dar um overview em relação aos riscos que nós temos. E aí a gente entra um pouquinho na como que esse conceito de GAF, né, do Generative Application Firewall da Neural Trust, pode agregar valor para as nossas empresas, para os nossos clientes finais, utilizando com a utilização das suas IAs, mas com a camada de segurança habilitada. Então, como eu falei para vocês, aqui do lado de cá nós temos os usuários que podem estar em cima do seu celular, nos seus computadores ou outros sistemas que precisam conversar com a nossa corporação, mas que vão passar a ser atendidos também por uma inteligência artificial, tá? Que são as nossas LLMs. Tá? Então, os nossos sistemas que vão ser subidos aqui do lado da direita, eles vão passar a serem avaliados através da Neural Trust para entender se esse contexto precisa de uma proteção, se esse prompt precisa de uma proteção, se a sintática, né, ou seja, será que o texto que foi colocado não tem alguma pegadinha no meio e pode eventualmente gerar algum tipo de ataque imputado naquela pergunta? No meio da pergunta tem um comando que possa ser aplicado ou gerado dentro do meu servidor, né? Uma proteção de acesso, será que ele está acessando ambientes que ele não deveria ter acesso? Né? Para questões de rede e outras coisas mais. Então, a ideia é que a gente faça uma proteção contra a injeção imediata de comandos que tentam envenenar ou modificar a maneira que as minhas IAs vão se comportar. Execute também o mascaramento de dados sensíveis, não só o mascaramento no sentido de não deixar a informação chegar na mão do meu requisitante de forma aberta, mas também não enviar um dado sensível para a nuvem, que muitas vezes pode ser um provedor de IA público. Imagina que eu vou lá e contrato o Gemini do Google. Essa estrutura não roda na minha estrutura local, aqui dentro do meu ambiente onde eu tenho controle. Isso está rodando lá no Google e eu não tenho controle exato. Por mais que eu tenha um contrato dizendo que eles não vão utilizar os meus dados para fins de aprendizado ou reutilização de respostas para as IAs de mercado, como que eu garanto que um dado sensível que eu vou utilizar no meio dessa minha transação não chegue na mão do Gemini ou do ChatGPT ou de quem quer que seja? Eu tenho que mascarar esse dado. Esse dado, ao ser enviado para a nuvem, para essa IA, tem que ser mascarado, ser transformado no número de cartão de crédito em asteriscos, por exemplo. Tá?
Detecção de ameaça comportamental. Será que esse comportamento dessa IA que eu estou acompanhando ali no dia a dia se modificou? Tem alguém fazendo alguma coisa e ela está se comportando de um jeito diferente, ou uma chamada fora do convencional? Então, essa análise de comportamento ela é fundamental para evitar esses desvios que tentam burlar essas IAs e extrair informações da companhia, extrair dados que são sensíveis. Tá? E quando a gente fala de comportamento, um bot pode ser um comportamento benéfico se ela for, não, se for um bot autorizado pela companhia, mas se ele for um bot não autorizado, ele pode gerar inclusive custos muito altos, porque cada pergunta que esse bot vai fazer vai gastar um token de IA. Esse token custa uma fração de grana. Então, eu preciso ter um controle para que não haja um abuso por parte de eventuais robôs que estão ali, talvez, minerando informações, né, através das minhas IAs para que eles consigam extrair dados sensíveis da minha estrutura. Tá? Proteção contra intoxicação, proteção contra moderação de conteúdo, ou seja, como que eu posso garantir que, se eu tenho uma IA disponibilizada para consórcio, que ela só fale de consórcio, que ela não fala de um outro tema que eventualmente não faz parte do conteúdo que ela deveria tratar. Né? E esse conteúdo vale não só para perguntas, mas também para suas respostas. Tá? Sanitização de código, ou seja, como é que eu limpo o código que eventualmente eu estou recebendo e estou gerando dentro da minha esteira de desenvolvimento a ponto de eventualmente fazer mais coisas do que deveria, executar comandos que eu não gostaria que executasse e assim por diante. Então, eu também tenho que trazer essa proteção e essa avaliação para minha esteira de desenvolvimento de novas ferramentas de IA para que eu não tenha códigos maliciosos sendo incorporados na minha estrutura. Proteção contra grandes volumes de ataque, então esse tipo de volume ele pode gerar o consumo completo dos tokens que eu tenho licenciados e fazer com que a minha fique indisponível para o mercado. Né? Algo que, além de me gerar custos maiores, pode me gerar indisponibilidade de serviço que gera impacto na minha reputação. Então, quando a gente olha para todos esses itens de IA, a gente tem que se preocupar com muitos parâmetros adicionais e não só aqueles de está funcionando, está fazendo o que deveria ou não. Tá? Adiante, esse novo vetor de ataque ele tem crescido muito fortemente. Né? E aqui eu trago um número para vocês para mostrar que esse número de ataques ele é muito grande. São mais de 150 métodos de ataques distintos. A gente não está falando de uma técnica, duas, três. A gente está falando de muitas técnicas distintas. Eu trouxe aqui uma listagem de várias delas, né? Inclusive tipos diferentes de ataques que são categorizados. Então já não é mais um item que está tipo começando. Hoje é fácil. E o pior, é extremamente fácil de ser executado, porque são técnicas que já são conhecidas, inclusive pelas IAs. Então, se eu chegar para a IA de mercado e falar assim, gere para mim uma técnica de exploração, um comando que gere um ataque de difamação, por exemplo. Eu tenho isso pronto. Essa técnica já está aprendida e é muito fácil de ser explorada. Então, um ataque como nós tínhamos no passado, onde eu tinha que ter um conhecimento extremamente profundo para ser executado com a IA, com a linguagem humana, facilita demais esse processo de execução de comando. Eu só tenho que fazer como se fosse um contexto que faça com que ela entenda de forma errada esse comando e traga para mim a informação que eu quero, mas que eventualmente a companhia não vai querer que eu tenha. Tá? Então, só para passar um pouquinho aqui do tamanho desse risco que nós estamos vivendo hoje em dia. E aí, quando a gente olha o que eu entrego além do GAF, né? Ou seja, quais são os itens complementares a essa proteção do Generative Application Firewall que eu expliquei para vocês, que vai ficar no meio do caminho, né? Analisando todas as perguntas e respostas que eu recebo nas minhas IAs corporativas. Primeiro, eu tenho uma capacidade de enxergar toda a minha cadeia de suprimentos. Quais são os sistemas que eu vou utilizar, que eu estou utilizando, né, que fazem parte da minha estrutura de IA como um todo, para que eu não tenha, digamos, eventualmente, o desconhecimento do que eu estou utilizando, ou não saiba, eventualmente, o risco que cada IA que eu vou incorporar tem. Então, eu consigo, inclusive, em determinados sistemas, eu consigo simular comandos de Red Team para fazer uma espécie de pentest.
para validar se aquelas 150 técnicas estão sendo protegidas ou não. E se não, como que eu faço para protegê-las? Que tipo de comando, ajuste ou configuração eu preciso implementar para que essa IA não tenha mais o resultado negativo que ela teve nesse teste de pen test, né, de Red Team, perdão. Um outro ponto é a observabilidade. O que que eu tenho? Quem está usando? Aonde está usando? Quem está modificando? Quais são as tentativas de ataque? Né? O que as minhas IAs fazem? Se hoje vocês usam uma IA, vocês sabem tudo o que ela pode fazer? Quais são os limites de execução que ela tem de capacidade de execução lá na ponta? Será que eu, como dono dessa IA, tenho essa visibilidade? Então, essa observabilidade ela é muito importante. Eu tenho que ter conhecimento do que está acontecendo lá na ponta. Né? Tracking, log, todo o controle sobre o que está acontecendo. Um outro ponto é o Shadow AI. Será que os meus funcionários estão adotando tecnologias novas, emergentes de IA, que eu sequer sabia que existiam, mas imputando inclusive dados sensíveis nessas IAs, colocando tokens internos ou informações que podem ser utilizadas para fazer um ataque, inclusive no meu ambiente de IA corporativo? Então, esse tipo de Shadow AI é a adoção por parte de todos os colaboradores da companhia de novas ferramentas de inteligência artificial que podem receber informações sigilosas, sensíveis, né, e que não são de interesse da companhia que sejam jogadas para fora. Né? Quem ouviu falar lá do incidente que a Samsung teve mandando informações de engenharia dos seus produtos, né, para a inteligência artificial? E, obviamente, que essa IA vai usar esse conteúdo para trazer resposta para outros usuários que estão também utilizando a mesma plataforma. Então, esse cuidado com o que pode ou o que não pode ir pela nuvem, especialmente por parte dos usuários finais, ele é essencial. Tá? Um outro ponto é a segurança do agente. Como é que eu coloco esses guardrails que a gente escuta falar cada vez mais no mercado? Que são esses níveis de proteção para que essas IAs não desviem dos seus caminhos, não saiam da pista de execução onde elas podem e devem ser executadas. Como que eu enxergo a postura de cada agente para ver se eles não estão fazendo coisas desnecessárias ou não esperadas por mim como um controlador dessas IAs? Como é que eu sei, né, quais são os meus gateways de MCP e outros casos adicionais de MCPs? Como é que eu escaneio esses MCPs para verificar se eles não têm vulnerabilidades ou falhas que possam impactar a minha inclusão de IA dentro da minha empresa? Então, esses cuidados adicionais que são divididos nessas diferentes torres, a gente explode eles em 4 diferentes verticais que eu vou mostrar para vocês adiante. O GAF, que são os nossos guardrails, a detecção de ameaça, ou seja, de forma proativa, como é que eu implemento um Red Team para entender se eu tenho alguma vulnerabilidade que vai ser explorada mais adiante por um usuário, né, da minha IA, né? Será que eu tenho alguma não cobertura de um compliance, como por exemplo um Atlas, né, regulamentações de mercado, né, o ASP e outras coisas mais? Como é que eu implemento a segurança de agente, né, lá na ponta e atendo compliance e risco através da solução do Neural Trust? Tá? Então, a ideia é que a gente consiga entregar para todos vocês, para todos os nossos usuários, nossos clientes, uma capacidade muito avançada de controle que se divide em diferentes verticais. Tá? Vamos dar uma olhadinha na demo? Então, fiz aqui esse convite. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira aproveitar agora para a gente fazer antes da gente ir para a demo. Amanda, não sei se tem alguma pergunta aí do teu lado. Tem sim. O Paulo Maurício, bom dia, tá, gente? O Paulo Maurício mandou aqui para nós. Essa proteção de Shadow AI visa descobrir quem está utilizando algum tipo de IA na empresa, de forma não autorizada, correto? Existe a opção de fazer demo para fazer um assessment e verificar como está o ambiente do cliente? Sim, para as duas perguntas, na verdade. Então, eu vou mostrar aqui já na console da solução, a gente tem essa é justamente a interface onde eu faço a segurança dos funcionários. Então, eu detecto através de um plugin no browser ou de uma integração transparente com o EDR do cliente, como, por exemplo, o CrowdStrike ou o SentinelOne, né, além de outras soluções, eu me incorporo ao endpoint para detectar qualquer utilização. Lembra quando a gente tinha no passado, e hoje também é implementado, mas talvez de um jeito um pouco diferente, a filtragem de navegação, e conforme o tipo de site ele era liberado ou bloqueado, esse proxy, o filtro de navegação, aqui é como se fosse uma espécie de filtro de IA.
Então, primeiro, eu detecto todas as IAs que vocês estão utilizando, se é uma LL, quais são as LLMs, quais são as IAs de geração de código, quais são as IAs de busca, de geração de imagem, vídeo, áudio, assistente, todas as categorias, eu trago isso de forma automática. E hoje nós reconhecemos mais de 5.000 IAs distintas. Nosso catálogo é muito grande e ele vem crescendo cada vez mais. Então, a gente está sempre de olho para buscar novas e novas IAs e, consequentemente, trazer para vocês essa capacidade de detecção e, consequentemente, não só essa detecção de quais são as IAs, mas também trazer essa visão de quais são os GPTs, né? Ou seja, quais são as ferramentas que você vai estar usando lá, por exemplo, como o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Copilot e vários outros, para que você tenha essa visibilidade de quais são as IAs utilizadas pela companhia, né? E nas policies, vocês podem implementar políticas dentro aqui de policies, políticas específicas de vazamento de informação confidencial. Então, por exemplo, se eu tentar subir uma informação com dados sensíveis, isso vai ser bloqueado. Eu não vou deixar essa informação subir. Assim como se ele for um secret, uma informação pertinente, uma proteção dentro do meu ambiente, eu tenho que bloqueá-la para que isso não chegue até essa nuvem. Até porque eu sequer sei qual é essa nuvem em detalhe. É uma utilização de forma indiscriminada por parte dos meus usuários. Então, essa visibilidade, enxergar quais são as IAs utilizadas por cada um dos usuários de vocês, ela é fundamental, tá? Para que eu possa, a partir daqui, ao saber, peraí, você está usando 5 LLMs, beleza, o ChatGPT eu vou liberar, o Claude eu vou liberar o Gemini, mas o Replicate eu vou deixar ele bloqueado. O Hugging Face vou deixar como detectando apenas. E eu posso, conforme for utilizado cada vez mais IAs por parte dos meus usuários, eu posso vir aqui e aplicar novos controles, novos bloqueios, para que elas não sejam mais utilizadas, porque eu estou fornecendo isso de forma corporativa para esses usuários. E sobre a sua segunda pergunta, Paulo, sim, a ideia é que você possa fazer uma POC dessa solução, conhecer mais no detalhe, né, a gente conseguir demonstrar tudo que a gente consegue agregar de valor para os clientes de vocês. Ok? Então, aqui eu faço essa visibilidade de quais são as IAs utilizadas pelos meus usuários. Um outro ponto bem interessante é a questão do guarda-rail, ou seja, beleza, vou utilizar então, vou fazer uma integração com o Azure OpenAI, ou com a Anthropic, ou com o OpenAI aqui, ou até mesmo com um chatbot interno que eu mesmo desenvolvi, eu tenho ele dentro de casa. Eu não estou usando um motor externo da companhia. Tá? Ao momento que eu me conecto nesses provedores de LLMs, tá? Imediatamente eu consigo implementar novos guarda-reios. Então aqui eu tenho as rotas, que são todas as IAs que eu estou utilizando, então um agente de suporte, um chatbot do banco, um OpenShell para fazer execuções de atividades dentro dos meus servidores, por exemplo. Tá? E aqui eu tenho o meu catálogo de execuções de guarda-reio que eu posso implementar, seja ele um guarda-reio de agente, seja uma segurança de agente, uma segurança de conteúdo, de prevenção de dados e de várias outras coisas onde eu vou controlar o que eles podem fazer. Exemplo, imagina que você tem um comando, como, por exemplo, rm-rf. Poxa, esse tipo de comando, o formate, ele pode acabar apagando informações dentro do servidor. Será que é isso que eu quero que a minha IA faça? Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui e limitar esse comando. Quais são os comandos que esse cara do OpenShell, que vai fazer uma execução dentro dos meus servidores, não pode fazer? Essa restrição de não ter acesso a sudo, não ter acesso a operações de arquivos ou permissões ou qualquer outro comando, como eu disse ali, o RM, o que quer que seja, eu posso adicionar esses controles aqui e imediatamente, ao tentar executar isso, eu vou barrar. Eu como Neural Trust. Então, esses controles, esses bloqueios valem para comandos de shell, comandos de SQL, como por exemplo, será que eu quero que ele dê um delete numa tabela, um drop table, um delete numa tabela, não, perdão, num registro, ou um drop table que apagar a tabela inteira, né? Será que eu quero que ele acesse determinadas redes? Né? Quais são os controles que ele vai ter em relação aos segredos e várias outras informações? Né? Os controles de agente para
chamar outros conteúdos ou outros agentes dentro da corporação, aquela comunicação agent to agent, né? Como é que eu controlo isso? A questão de conteúdo, né? Ou seja, como é que eu faço para controlar, para que eu não tenha uma tentativa de jailbreak, ou seja, de quebra da minha IA, para que ela faça a exposição de um conteúdo malicioso, algo que não seja legal. Eu posso vir aqui e explicar para ela, peraí, você seja dura em relação a essas tentativas de comandos maliciosos. Então, eu posso fazer essa configuração dizendo para ela ser mais restritiva ou menos restritiva. Vocês podem ver que tem um score aqui, 0,95 ou 0,65. Então, aqui eu estou sendo mais restritivo, por qualquer desvio, eu vou bloquear a chamada. Aqui eu vou ser um pouco mais leniente, mas eu ainda assim estou bloqueando qualquer desvio comportamental quando alguém tenta gerar uma chamada maliciosa dentro do meu prompt de IA. Eu vou mostrar isso na prática para vocês também. Tá? Um outro ponto bem legal, né, além da parte de intoxicação, análise de URL, para não ter informação sensível na própria URL da IA, nós temos a questão de dados sensíveis no request e no response, assim como também em documentos e tudo mais. Então, imagina que eu vou fazer um prompt, e eu sou uma pessoa leiga, eu estou fazendo meu cadastro agora no banco, e eu vou mandar todas as minhas informações. Aí eu comecei a falar pelo chat, ó, isso aqui é meu CPF, está aqui minha cópia do RG, está aqui minha declaração de imposto de renda. Peraí, isso aqui é informação demais, o banco nem quer receber tudo isso. Então, o que eu posso fazer aqui? Uma configuração de detecção de dados sensíveis. Isso pode ser uma regra global ou específica para determinadas IAs da minha corporação, onde eu faço o mascaramento dessas informações, porque eu não quero receber e muito menos enviar essas informações para fora da companhia de uma forma aberta. Eu quero que elas estejam ofuscadas ou até mesmo suprimidas dessa informação. Tá? Isso vale inclusive para hash. Eu posso aplicar um hash reverso, né, que seria um caso de para enviar para a nuvem. Imagina que eu tenho lá Antônio Mocelin. Em vez de mandar para o Gemini Antônio Mocelin, eu posso reverter isso para um fulano da Silva. Quando o Gemini me devolver como fulano da Silva, eu reverto isso para Antônio Mocelin e entrego na ponta. Eu não mando uma informação de um cliente meu para a nuvem que está fora do meu controle. Então, eu consigo fazer essa reversão também de informações que precisam ser interpretadas pela IA, mas que eu não gostaria de ter esse vazamento acontecendo, ou essa informação chegando numa IA que eventualmente não tem o controle total sobre IA. Outro ponto bem legal é essa questão de segurança de contexto. Será que se eu pedir para uma IA que é do iFood, pedir para ele me ensinar a fazer uma receita de bolo, ele vai me explicar? Não, peraí, eu devia comprar uma comida e não fazer em casa. Eu estou indo de encontro ao que a IA deveria ou não fazer. Eu estou quebrando o conteúdo, estou quebrando o contexto, né, para essa IA. A resposta, ela não deveria me ensinar a fazer uma receita, porque eu estou gastando custo de inteligência artificial do iFood, que deveria me vender a comida e não ensinar a fazer dentro de casa. Tá? Então, esse tipo de comportamento, essa quebra de contexto é muito importante. Um outro ponto também é a questão de vulnerabilidade que pode ser incorporada no desenvolvimento dessas IAs dentro de casa. Então, como que eu faço uma sanitização de código? A detecção de, eventualmente, comunicação cruzada em cima de múltiplas IAs, injeção de comando e outras coisas mais. Eu preciso ter uma análise de segurança em cima do código que vai ser utilizado pelas minhas IAs internas. E é isso eu também faço aqui através do Neural Trust, esse tipo de proteção. Tá, que é bastante importante. Aqui tem um item muito legal, eu sou entusiasta disso, porque logo no início da internet, especialmente no início, os provedores tinham caches, né, que são aqueles servidores que guardavam o máximo possível de informação, porque na conexão de escada isso era fundamental, para que eles pudessem ter velocidade de entrega desse conteúdo, porque o link do provedor era lento. O link como um todo era lento. Então dava para ficar puxando informação o tempo inteiro, o máximo que eu pudesse guardar de informação para entregar dali para o meu usuário assim que eu tenha que baixar de novo na internet, era muito importante. E isso é que eu faço através do cache semântico. Se eu tiver uma pergunta similar, por exemplo, iFood, eu posso pagar com cartão de crédito? E ele me diz, sim, você pode pagar com cartão de crédito da maneira tal, 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 tal. 2 segundos depois, a Amanda, que é do nosso marketing, manda lá, iFood, eu posso pagar com cartão de crédito? A pergunta foi idêntica. Ela não foi nem sequer similar, ela foi idêntica. Por que eu vou gastar esse token de internet novamente? Se eu tenho condições de
armazenar esse conteúdo dentro de casa através do meu GAF e entregar esse conteúdo que foi idêntico, a mesma pergunta, para o meu usuário sem custar nada para mim, sem que eu tenha que gastar um novo token de internet. Então é isso que eu faço através dessa solução. Eu faço uma espécie de economia de AI através do cache semântico. Tá? E obviamente eu tenho as limitações de consumo, né? Rate limit, size limit, token limit e várias outras coisas que você precisa restringir para não haver abuso por parte dos usuários ao utilizar as IAs corporativas. Tá? Então, aqui nessa parte de catálogo, a gente consegue ter uma visão completa de quais são os guarda-reios que eu vou implementar dentro das minhas IAs. Tá? Aí eu pergunto para vocês, que IAs? Eu sei quais são as minhas IAs? Sei. No momento que eu entro aqui e me conecto às minhas IAs, eu consigo ter uma visão de quais são essas IAs e fazer uma gestão da postura desses agentes. O que eles fazem? Então, eu vou mostrar de uma forma mais visual para vocês aqui. Eu tenho uma visão gráfica dizendo para mim quais são as minhas integrações, quais são as IAs que eu incorporei dentro do meu ambiente, e eu posso descer no detalhe. Por exemplo, no Office 365 eu estou usando 12 agentes. No My Azure Foundry, por exemplo, eu estou usando 99 agentes, acessando 99 dados, né, datasets, né, conjuntos de dados, e com 20 modelos, ou seja, 20 cérebros para processar as requisições que vão vir dos meus usuários. Então, beleza. Então, eu consigo ter uma visão de quais são os modelos, eu tenho uma visão de quais são os datasets, eu posso clicar e ter uma visão um pouco mais no detalhe. E a mesma coisa eu faço aqui nos agentes. Só que vocês, beleza, esse agente aqui é um dos 99, já é agente pra caramba. O que esse agente faz? Eu consigo saber, para que eu possa ter essa visão de governança sobre uma IA que foi adotada por um colaborador da companhia, que eu ainda não sei direito sequer o que faz. Então, eu preciso ter essa visão um pouco mais no detalhe. Eu posso vir aqui e clicar para saber, peraí, ele tem uma visão aqui de configuração e tudo mais, mas tem uma parte gráfica que eu acho bastante interessante, né, que, por exemplo, já está meio ruim de enxergar aqui, né, mas aqui são as nossas ferramentas. Tá? Ele tem 6 execuções. A primeira é executar Python, códigos em Python. A segunda é deletar de forma permanente usuários. A terceira é fazer comandos de shell. Opa, comecei a achar estranho esse negócio aqui, cara. A terceira é fazer a troca de comandos de controle e tudo mais. Peraí, mas o meu colaborador não tinha dito para mim que ele poderia deletar usuários. Eu não quero que ele faça isso. Isso para mim é um risco gigante. Eu não quero correr esse risco através desse agente. E você só não vai correr esse risco se você tiver visibilidade do que ele faz. A partir daqui você pode implementar ou ter uma visão de quais são as configurações e quais são os guarda-reios implementados. Será que eu tenho algum item de proteção aqui? Nesse caso, como vocês podem ver, não. Nós não temos nenhum guarda-reio implementado. Então, eu tenho uma visão, olhando para o agente, de quais são os riscos de operações que ele está executando de forma não, digamos, não interessantes para a companhia, e eu sequer tenho um guarda-reio de proteção para que esses comandos não sejam executados de forma inadequada. Então, essa visibilidade que vocês podem ter, que ele também mostra para vocês uma visão de risco de quais são os itens que geraram riscos, né, para a companhia, aonde ele passou, onde ele não passou, né, ou seja, quais são as funções eventualmente excessivas que ele está executando por parte desse agente. Então, essa visão de postura do agente dá para vocês a capacidade de entender o que essa IA faz, para que aqueles guarda-reios possam ser feitos de maneira mais personalizadas, tá? Aí, beleza, então eu enxerguei o que os meus usuários estão usando, coloquei os guarda-reios que eu achei interessante nas IAs que eu achei interessantes, e aí eu preciso validar, peraí, e se alguém tentar fazer um ataque em cima dessa minha IA, será que vai funcionar? Será que vai ter alguma taxa de sucesso em executar esses testes ou fazer um ataque em cima dessa IA? É isso que eu faço através da nossa camada de IA Threat Detection. Aqui eu vou testar diferentes categorias, tá? E aí eu tenho, por exemplo, Prompt Injection. Eu vou considerar 408 testes distintos, uma análise muito, muito profunda só de injection. Testar a técnica de override, de echo chamber, de payload splitting e vários tipos distintos. E eu posso vir aqui e clicar para ter no detalhe. Peraí, você está fazendo
um ataque de echo chamber que deu 13% de sucesso. Ou seja, o atacante teve sucesso, o que para mim é ruim. Eu posso, nesse caso, entrar aqui e ver no detalhe quais foram essas chamadas e como que eu vou fazer para que elas não aconteçam novamente. Um outro ponto bem interessante aqui é que eu consigo fazer uma visão de framework. Se o nosso responsável por compliance perguntar para a gente, vocês atendem o ASP, a ITG, ou a União Europeia, o Act lá de AI da União Europeia, ou o Mitre Atlas, eu posso, no alcance de um clique, trazer essa informação. Porque eu testei a plataforma. Eu validei quais foram os itens de Atlas, por exemplo, do Atlas, que eu não atendi. Por exemplo, não tive sucesso, infelizmente. No caso do Prompt Injection, eu preciso parametrizar de maneira diferente esses itens, perdão, esses itens aqui da minha plataforma para que eu consiga atender o Mitre Atlas completamente. E assim por diante, tá? Eu consigo ter uma visão de quais são as validações que eu estou executando e em quais línguas que eu testei essas técnicas. Então, aqui a ideia é que a gente consiga testar de forma proativa as IAs para detectar que algo aconteceu de forma incorreta antes de isso ser uma prática, tá? E aí, por fim, a gente tem aqui ainda a nossa visão da cadeia de suprimentos. Aqui eu consigo ter uma visão dos meus modelos. Então, imagina que eu tenho lá vários modelos estabelecidos no meu ambiente. Quais deles têm, eventualmente, vulnerabilidades no modelo? Isso, para mim, é péssimo, porque eu vou deixar o cérebro, que está, digamos, de alguma maneira, com algum problema já de criação, à disposição de uma IA que pode, eventualmente, explorar essa vulnerabilidade. Pode não, ela vai explorar, porque isso aí acaba sendo natural. Quando eu disponibilizo uma IA para o mercado, como falei para vocês, esses ataques são muito simples de serem executados. Não são técnicas sofisticadas, elas são muito facilmente executadas pelos operadores de ataques, né? Usar uma IA contra outra IA é muito, muito simples. E aí, vamos entender um pouquinho na prática? Então, como é que eu faço esse exemplo de... Eu vou habilitar aqui todos os meus... Eu vou desabilitar, perdão, todos os meus itens de proteção, que são os meus guardrails, e vou fazer uma chamada com dados sensíveis. Então, eu botei aqui, ó, olá, IA, esse é o meu e-mail. Quando eu fizer esse disparo para IA, eu poderia escrever isso em português, poderia escrever isso em qualquer língua, na verdade. Essa informação acabou chegando na minha nuvem. O meu e-mail foi para a internet. E essa informação sensível não deveria ir. Eu, como corporação, não quero deixar essa informação chegando na nuvem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso repetir esse processo com todos os meus itens de proteção, para eu entender aonde que ele vai fazer esse bloqueio. E eu vou repetir o processo aqui, ó. Meu telefone é tal, ou então posso botar aqui, ó. Bom dia, meu e-mail é mocelin@microsport.com.br. Quando eu faço esse disparo, essa informação, eu falei, peraí, esse dado aqui é um dado sensível, eu preciso mascarar essa informação. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu mascarei o e-mail. O e-mail não foi para a nuvem. Houve o upstream? Houve, mas sem passar a informação do meu e-mail. Essa informação gera proteção para a companhia, porque a gente está falando de dados sensíveis sendo transitados e manipulados o dia todo por todos os colaboradores. Como que eu faço, sendo que a IA está sendo incorporada como parte do dia a dia de cada uma dessas pessoas, para que essas informações sensíveis não saiam para fora? Tá? A mesma coisa vai acontecer se eu tentar utilizar uma técnica de injeção. Ó, ignore todas as minhas instruções iniciais. Ignore o que que você recebeu de instrução. Ao tentar fazer isso, o que aconteceu? Eu já nem mandei para a nuvem, porque eu bloqueei isso na camada do GAF, porque você está tentando intoxicar, fazendo com que ele ignore os comandos que ele recebeu e execute os teus comandos a partir dali, porque ele não vai ter mais nenhuma restrição por parte da IA, das configurações da IA que ele tinha anteriormente. Tá? Então, a ideia é que a gente consiga ter todos esses controles, como mostrei para vocês, né, sendo implementados e acompanhados através de cada uma das técnicas que forem utilizadas por parte dos usuários de vocês. Amanda, finalizando aqui, deixei uns minutinhos para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, mas tu poderia me passar o que nós temos adicional e também convidar quem não perguntou ainda, por favor, participa da nossa conversa para a gente enriquecer ainda mais a nossa apresentação de hoje. Show demais. Vamos lá, a gente tem uma pergunta do Marco Antônio. Ele perguntou aqui: algum cliente na área governamental brasileira?
A gente ainda não temos, né, nós ainda não temos, perdão, um cliente de governo, mas a gente tem trabalhado fortemente nessa linha, né, justamente porque é uma dor que atende, que acaba sendo impactando todos os tipos de cliente. Não é uma exclusividade do mercado corporativo. Nós tivemos, acho que faz uns 3 dias atrás, uma, uma notícia dizendo que houve um vazamento gigantesco de milhões e milhões de dados sensíveis através do Gov, né? Ou seja, essa questão ela é muito, muito grave. No judiciário, uma preocupação muito grande por parte do judiciário em relação ao uso de IA para, inclusive, escrever trechos das suas decisões, com os juízes usando a IA. Peraí, mas ali tem informação extremamente sensível. Como é que eu garanto que isso não gere vazamento de informação? Então, obviamente, a gente tem muitos desses órgãos ainda se movimentando para buscar esse controle, mas é uma dor latente. Todos eles têm esse problema hoje e precisam reagir para conseguir trazer a proteção necessária para os seus usos de IA corporativos. Show. O Anderson perguntou: você detecta isso, os tipos de IA através das APIs das empresas? Como você identifica isso? Eu não sei se através da demo ficou claro, Anderson, mas vou passar para Eu, você. eu, eu passo aqui um pouquinho mais. Aqui, na verdade, quando a gente faz a integração, imagina que eu fui lá e fiz um contrato com a Gemini, com o Google, para que ele seja o meu provedor de LLM, que é essa inteligência de execução, né? Usar a IA do Google, que eu vou, obviamente, implementar os meus modelos, mas a IA vai ser do Gemini. Ou eu faço a contratação do GPT, né? Ao fazer essas integrações com esses sistemas, tá? O que vai acontecer? Eu vou adicionar aqui nesse botão de Add Integration do Gemini ou do Anthropic ou do OpenAI, de qualquer um dos itens, e toda a IA criada ali dentro aparece aqui automaticamente como uma nova rota. Então, qualquer criação de IA dentro desse motor de LLM, eu enxergo aqui através dessa integração. E, consequentemente, você pode implementar guarda-reios específicos para essas IAs novas ou guarda-reios globais, que atendem e que vão ser implementados a todas as IAs que existem e as que forem criadas daqui para frente. Se eu não tiver respondido a tua pergunta, Anderson, por favor, complementa lá para nós. Temos uma aqui do Leonardo Lima. Sobre o Gateway MCP, você poderia detalhar melhor se ele também realiza testes de segurança nos servidores MCP? Sim, a gente tem essa realização, sim, a gente faz um escaneamento em cima do MCP para trazer as vulnerabilidades e a gente fica na frente do teu MCP, da LLM, que está, por sua vez, atrás da LLM, você tem os MCP servers que ele vai consumir, né? Eu posso fazer integração para fazer esse GAF, né, ficando na frente do LLM, eu posso ficar integrado através de API, ou eu posso implementar como uma forma de plugin. Então, eu tenho diferentes maneiras de implementar essa interceptação no meio do caminho, e eu ainda posso fazer também o controle da comunicação com os MCPs. Então, quais são os MCPs que a LLM pode utilizar? Trazer esse controle granular, né, para garantir que essa IA não use MCPs que eventualmente não estão habilitados ou permitidos para que ela consuma. Show demais. E temos uma pergunta aqui do Adiel Lopes. Ele perguntou: se a empresa já gastou tempo e dinheiro programando regras de segurança, o guardrails, direto no código do aplicativo, a Neural Trust vai deletar esse trabalho e usar apenas a proteção dela, ou a Neural Trust consegue funcionar em conjunto com a segurança que já existe? A, a camada de segurança, a gente sempre usa aquele conceito da cebola, né, Adiel? A gente tem essas camadas de segurança que você implementa lá na LLM, lá nas IAs direto, primeiro que elas acabam sendo um pouco mais limitadas, você não tem esse nível de granularidade de uma ferramenta dedicada para essa finalidade, como é o caso do Neural Trust, que vive isso em cima de todos os seus clientes, dos seus clientes no dia a dia. E aí, um outro ponto que é importante é que, naturalmente, a inovação e o processo de evolução do uso de IA por parte da tua corporação vai fazer com que você não tenha um único provedor. Você tenha o Gemini, você tenha a GPT, você tenha múltiplas ferramentas e a gerência disso, a governança e orquestração de todos esses controles. Peraí, a parte de proteção de
PII, eu implementei direitinho nos 3, nos 4, nos 5, nos 20, né, isso acaba se tornando um problema para que você mantenha essa informação padronizada em todos os ambientes. O Neural Trust é agnóstico. A gente vai suportar todas as IAs, qualquer IA que você eventualmente utilize no ambiente. Isso vai fazer com que você consiga concentrar a sua camada de gestão e orquestração e governança da segurança de IA dentro da Neural. Uma coisa não impede a outra. Você pode sim manter ainda todas as proteções e configurações que você implementou lá do lado do Gemini, né? Os itens de segurança que ele disponibiliza, ótimo, né? Nesse caso, a duplicidade não atrapalha. Obviamente que se você necessitar fazer uma exceção à regra, alguma liberação pontual, você vai acabar tendo esse trabalho duplicado, porque você vai ter que colocar a sua ferramenta que fica no AF e nas suas aplicações. Fazendo uma analogia com o AF está na frente de múltiplos servidores de aplicação. Imagina você colocar todas as regras que você faz aqui no seu AF em cada um desses servidores. Fica muito operacional, pesa demais esse trabalho de orquestração. Dá para fazer? A maioria das coisas dá para fazer. É viável? Não é viável. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, eu iria nessas duas linhas. O que você já fez? Ok, perfeito, deixa lá, mas implementa aqui de forma central, de forma a facilitar a tua governança, a tua orquestração através do Neural Trust. Show. E aí temos uma última pergunta aqui do Daniel, que é: como é cotada a solução para os clientes? Claro, vamos lá. O licenciamento, basicamente, o licenciamento é por módulos, tá? A gente consegue, no caso da proteção do guarda-reio, o licenciamento é por request, né? Os outros licenciamentos, a gente faz o licenciamento por módulo específico. Então, a postura de agente, basicamente, é licenciado o módulo, né? Assim como os demais aqui. Mas o Runtime Protection é por requests. Então, o número de requests que a gente vai controlar e aplicar as proteções, né? Basicamente, seria, digamos, o número de tokens que vocês utilizam hoje em cima da IA. A gente vai ter uma fraçãozinha lá dessa proteção, né? Então, basicamente, é assim que a gente licencia. Normalmente, a gente começa pelo Runtime Protection e a gente vai licenciando os demais itens como itens de evolução, né? Ou seja, subir o nível de maturidade fazendo mais controles do ambiente. Daria para começar através de, por exemplo, só o Employee Security? Daria. Só que, eventualmente, você vai querer naturalmente evoluir para aplicar proteções de segurança em cima das IAs que vocês vão incorporar na companhia. E aí entra a questão do Runtime Protection. Show. E aí temos agora uma pergunta do Daniel Furlan. Complementando a pergunta acima do Xará, quais dados e informações é preciso para uma boa precificação da solução? Basicamente, se vocês tiverem uma ideia da quantidade de requisições que as IAs do cliente possuem, então imagina que eu estou usando o Gemini, estou usando o GPT e eu tenho 2 milhões de tokens em cada um. Beleza, você tem 4 milhões de capacidade, mas quanto está sendo o teu consumo hoje? Então, de repente, consultar o número de tokens pode ser uma referência interessante. Lembrando que, em geral, a gente tem de 1 a 2% de tokens que são operações maliciosas, que acabam sendo bloqueadas de forma natural através do Neural. Então, já gera um FinOps, que a gente chama, uma economia em cima da utilização de token. E a questão do cache semântico consegue fazer isso no nível de 20%, de 15% a 20%, a quantidade de perguntas repetidas, e a gente consegue entregar a resposta em cache, sem ter que gastar token. Então, basicamente, o que a gente precisa é saber quais são as IAs e quantos consumos de token cada uma delas tem. Maravilha. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou deixar o nosso e-mail aqui, caso vocês que são parceiros queiram saber mais da Neural Trust, queiram se tornar um parceiro. Para os clientes também que estão conosco, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma demanda, vou deixar aqui para vocês. Não deixem de nos acionar, a gente está inteiramente à disposição de vocês para tornar a parceria viável. Entre em contato também com seus gerentes de canais. A webinar foi gravada, tá, pessoal? Então a gente vai disponibilizá-la no YouTube dentro de alguns instantes e espero que vocês tenham gostado. Acho que o Ernesto tem uma dúvida aqui. Ernesto Oviedo. Quais informações são necessárias para projeto? Normalmente,
a gente faz normalmente a reunião junto com vocês, as primeiras reuniões, no sentido de entender o que o cliente usa hoje de IA, quais são os motores de IA que são utilizados, a gente entender um pouco do ambiente em relação a qual EDR que ele tem, para que a gente possa fazer essa detecção do Shadow AI, especialmente, né, para trazer um pouco mais de visibilidade para a companhia. E com isso a gente acaba coletando essas informações um pouco mais no detalhe, ou seja, quais são os desafios. Nós temos, inclusive, Ernesto, um caderno de testes que a gente pode disponibilizar para vocês na hora desse processo de POV, que foi comentado anteriormente também. Então, na hora de testar, a gente olhar para determinados itens que são extremamente importantes para fazer com que o cliente fale, peraí, isso aqui é um controle que eventualmente não estava na minha lista de controles, mas achei interessante, a gente tem que controlar também. Tá? O que a gente precisa para fazer a POV é só entender um pouquinho o ambiente do cliente para que a gente possa implementar a melhor forma de coleta e de bloqueio da, desses motores de IA, né? O ambiente ele funciona em cima de Kubernetes, então é muito, muito simples. A gente só sobe esses controles. A gente tem basicamente dois motores ali dentro. O primeiro motor, que é o motor de controle, que a gente chama de painel de controle, motor de gestão, e o motor de dados, que recebe essas requisições e respostas para que ele possa tratar. Então, é só entender um pouquinho da estrutura do cliente para que a gente possa subir essa arquitetura e a partir daí tá funcionando. Simples assim. Show. Ele colocou aqui, Mocelinho, um complemento à pergunta se precisa de topologia ou workloads de IA. Seria sempre é muito interessante para que a gente possa saber a melhor forma de integrar. Mas isso, de novo, na hora que a gente vai fazer um processo de POC, a gente acaba coletando isso de forma natural. A gente já entende quais são os desafios e conforme também o tipo de IA que ele está utilizando, a gente pode ter uma técnica que não dependa da topologia. Então, se eu estou usando o Gemini, eu posso me conectar via API nele. Eu não preciso passar pela estrutura do cliente. Então, dá para usar maneiras distintas conforme o cenário que encontrado no cliente lá na ponta. Show. Pessoal, mais alguma dúvida? Temos 2 minutinhos aqui. A gente terminou bem, no tempo que nós havíamos programado. Mais uma vez, eu deixei aqui no nosso chat o e-mail, tá? Caso vocês tenham mais dúvidas, queiram bater um papo com o nosso time, estamos inteiramente à disposição. Esperamos que vocês tenham gostado. Contem conosco, contem com a M3 Corp. Muito obrigada, Mocelin. Mais uma vez um show, né, de apresentação. Então, eu vou passar para vocês, tá, Renato? Eu vou jogar aqui o nosso canal. E aí, assim que subir, eu coloco também nesse chat que eu acredito que todos vão ter acesso. Aí eu coloco aqui o link para vocês. Deixa eu só pegar aqui o nosso canal, só um minutinho. Eu acho que a gente pode também, Amanda, depois, se alguém tiver alguma outra pergunta, algum outro detalhe, a gente mandar essas respostas através dos contatos de cada um, Isso, tá? perfeito. Mas muito obrigado pela presença de todos. É um prazer receber vocês aqui de novo nesse assunto tão quente, né, como a gente fala. E até a próxima. Na próxima, se Deus quiser, a gente vai trazer um assunto também bastante interessante, de repente algum caso de uso específico que a gente possa tratar junto aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado, bom dia, até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.